Olá, alunos! Mais uma aula de Química Orgânica 2, reações de alcanos e radicais livres, nossa terceira aula. Revisando a última aula, falamos sobre fatores que determinam a distribuição dos produtos na halogenação de alcanos, ou seja, eh, depende da reatividade, né? E também do tipo de hidrogênio, o ambiente químico que esse hidrogênio está. Então, dependendo do ambiente químico que esse hidrogênio está, vamos ter diferentes produtos químicos quando esse hidrogênio é abstraído para formar o radical, tá? Vimos que o cloro, como ele é muito reativo, é possível que se tantos quantos hidrogênios estiverem em ambientes químicos diferentes, teremos em produtos também, tá? Já o bromo, ele já é bem menos reativo, então acaba dando um produto majoritário e os outros são, minoritários. E daí também falamos sobre o princípio da reatividade e seletividade, e essa é a diferença entre uma cloração e uma halogenação, tá? Perdão. Essa é a diferença entre a cloração e a bromação. Na cloração na cloração, vamos ter vários produtos, uma mistura que não é interessante sinteticamente. Enquanto na bromação, podemos ter um produto majoritário e produtos minoritários em percentuais pequenos. Isso interessa. Por quê? Porque o bromo é menos reativo. E ao não sendo menos reativo, ele passa a ser mais seletivo. E a seletividade é muito interessante, sinteticamente falando. Nessa aula vamos estar falando sobre a substituição radicalar benzílica e de hidrogênios alílicos também, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre a estereoquímica das reações de substituição radicalar, como ela afeta em termos espaciais as moléculas dos produtos. Vamos seguindo. Bom, substituição radicalar benzílica e de hidrogênios alílicos, tá? Então nós temos aqui essa sequência de estabilidade. Então é do mais estável, tá? Para o menos estável. Então o mais estável é um radical benzílico. O menos estável, um radical, tá? Metílico. Metínico seria melhor, um radical metínico. Então, ó, o radical benzila, tá? Ele é o mais estável de todos. Se vocês lembrarem lá da química orgânica básica, tá? Eles, esse elétron, ele é deslocalizado, tá? Por ressonância no anel, onde teremos aí vários contribuintes de ressonância. Então, na verdade, é um híbrido de ressonância bem mais estável do que esse contribuinte que está sendo representado aqui. Então, isso faz com que ele seja muito mais estável, tá? Em segundo lugar, ou na verdade em igualdade de estabilidade, o radical alílico. Lembrando que o que torna ele alílico é o fato de estar ligado a uma vinila, tá? Ou adjacente a um carbono sp2, tá? De uma vinila. Então, o radical alila também tem essa possibilidade de deslocalização eletrônica e aí maior estabilidade para o composto. E aí então temos o, o- o radical terciário, secundário e primário. Esses daqui, normalmente a gente chama direto ele, mas na verdade são os radicais alquílicos primário, secundário ou terciário, tá? Então eu vou procurar, quando eu falar de radical ou mesmo carbocátion ou mesmo carbânio, e se eles forem alquílico, então eu não vou estar citando o alquílico, vou deixar subentendido. Agora,
Os outros radicais, nós somos obrigados a dizer que é um radical, benzila, um radical alila, tá? Um radical vinila, que inclusive é pouquíssimo estável, o radical vinila, tá? Então, tendo em vista que o elétron ele está num carbono sp2, que já tem uma eletronegatividade maior, e ainda tem a nuvem eletrônica π, que impede aí a aproximação também para a reação química, tá? Então, então a substituição aí, né, benzílica e alílica, esse é um exemplo que então que pode ser feito tendo em vista a maior estabilidade, tá, desse hidrogênio aqui, ó, benzílico, que ele é ligado a um carbono que é ligado a um anel benzênico, tá? Eu posso fazer uma halogenação com aquecimento ou com luz também e inserir o halogênio somente nesse carbono, tá? Porque há uma diferença de estabilidade muito grande entre o radical que vai se formar, lembra do mecanismo, passa por um radical benzílico, e esse radical primário. Então, mesmo com cloro, nós vamos ter aí ah, esse aqui com um produto, vamos dizer assim, majoritário. É óbvio que o bromo, eh, esse aqui pode ser até o produto único de tão estável, tá? Que ele é, e o fato de o bromo ser muito mais seletivo como composto, tá? A mesma coisa pode-se dizer para a vinila, tá? Para uma vinila, então a abstração vai ocorrer de um hidrogênio alílico aqui, tá? E aí então é possível, nesse caso aqui tem só um hidrogênio passível, tá? Para ser abstraído, o hidrogênio da vinila, ele é muito instável, vocês viram, ficaram lá do lado direito ali daquela sequência de radicais. Então, o abstrai aqui, tá, esse hidrogênio vai formar um radical vinílico, e aí, então a gente tem o produto, tá, alílico substituído, tá? Vai abstrair o hidrogênio aqui, vai formar um radical alílico, e daí nós teremos um produto alílico substituído. É possível também fazer substituição com a N-bromosuccinimida, também chamado de NBS. O NBS possibilita, tá, uma, uma substituição bastante elegante, inclusive, em termos sintéticos, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Aqui, ó, interessante. Qual a finalidade do NBS? Então, ele é trabalhado normalmente também em luz ou calor, mas na presença de peróxido, H2O2, tá? E o NBS tem a característica de conseguir inserir um bromo em posição alílica a dupla ligação, tá? Em posição alílica a, a dupla ligação, e aí sobra aí a succinimida aí, que é um sólido fácil de separar do meio reacional, tá? Então, tá ali o N-bromosuccinimida, né? NBS. E ali a succinimida, que é subproduto. O interessante do NBS é que ele libera baixa concentração de bromo na reação. Tá, e por que, que isso é interessante, professor? Tem interessante porque na posição, numa dupla ligação, o bromo, tá, tende a bromar essa dupla e não a substituir na posição, tá, no carbono sp3. Ele vai atacar o carbono sp2, que é o carbono da dupla ligação, tá? Aí ocorre uma adição eletrofílica. Então, mas essa concentração é tão baixa que essa adição ela não ocorre. Vamos ver como é que é isso em termos mecanísticos, tá? Então, primeiro, então, ocorre aí uma
quebra homolítica da ligação, tá, nitrogênio-bromo, por causa do calor ou a luz e o peróxido, formando, tá, o radical bromo, ou seja, iniciando a reação. E aí esse radical bromo, na presença ali do ciclo hexeno, ele vai reagir, abstrair um hidrogênio aqui, ó, dessa posição, tá? E formar esse radical, tá? Esse radical alílico e ácido bromídrico. Se vocês pensarem um pouquinho, ó, esse ácido bromídrico, a priori, ele poderia atacar a dupla, tá? Pode ocorrer uma reação de adição eletrofílica a partir do ácido bromídrico, mas a concentração dele está muito baixa. E o radical alílico é mais reativo. Aí, tendo o bromo vai ser abstraído pelo radical, né, um dos bromos, tá? E vai formar o nosso produto. Bom, como é que chega no bromo? Onde é que apareceu o bromo? Justamente, ó, esse ácido bromídrico ele vai reagir com uma outra parcela do NBS, tá? E aí transformar ele, tá, em succinimida e formar o bromo, tá, molecular necessário para a reação, em baixa concentração, é claro. E aí, finalmente, então, o bromo vem daqui. E aí, então, nós temos aí o nosso produto, tá, bromado em posição alílica e o radical bromo também formado para poder iniciar todo o processo até finalizar a reação, tá? Então, essa é uma forma bastante elegante, sinteticamente falando, de adicionar bromo em uma posição alílica. Continuando então, vamos aí então falar um pouquinho de reação alílica. Aqui, ó, o que nós podemos ver, tá? Um radical bromo, ele abstrai o hidrogênio, tá, do carbono alílico, produzindo um radical mais estável, o radical alila, tá? Esse radical alila, ele sofre deslocalização de elétrons. Isso é algo extremamente importante e deve ser sempre considerado. Então, como é que é isso? Esse elétron aqui, ó, ele tende a se localizar para cá, juntamente com um elétron daqui, e aí formar uma dupla ligação. É o que nós podemos ver aqui. Ó. E o outro elétron vem para cá, nesse carbono, aqui no caso o carbono 3, né? Então, nós temos aqui, tá, essas duas ah, situações de radicais alila. Tá? Ambos, se você olhar bem, o radical está no carbono 3, tá? Considerando que o carbono 1 é o carbono da dupla ligação. É assim que tem que ser. Então, no final, essa deslocalização de elétrons, ela não, assim, não modificou o tipo de radical alila formado inicialmente. Então, quando for abstraído o bromo, tá, pelo radical, teremos ali o 3-bromopropeno e somente um produto, tá? Agora, se ah, temos agora ao invés, tá, do propeno, o 1-buteno. E o hidrogênio a ser retirado aqui para gerar o radical mais estável vai ser esse hidrogênio aqui, que ele é adjacente à dupla ligação, para formar o radical alila. Então, o radical alila aqui formado também vai sofrer deslocalização de elétrons. Então, enquanto um elétron vem para cá, e esse elétron forma uma dupla ligação, e o outro elétron vem para esse carbono, tá? Formando esse novo radical alila. Só que agora, o que nós temos aqui? Ó? Um, um radical no carbono 3, tá?
e o outro radical no carbono 4. Então, esses radicais alilas, eles são diferentes. Sendo, portanto, diferentes, vão gerar produtos diferentes. Então, se você olhar aqui, ó, quando esse radical abstrair o bromo, vai gerar o 3-bromo, um buteno. Enquanto esse radical, ao extrair o bromo do brometa, esse radical, ao extrair o bromo da molécula esse radical, ao extrair o bromo, ele vai gerar um bromo 2 buteno, tá? Então, sempre quando houver possibilidade de deslocalização elétrica, sempre quando houver possibilidade de deslocalização de elétrons, isso deve ser feito, tá? Para que você consiga chegar em todos os produtos possíveis. Mudando um pouco o assunto, mas dando continuidade, vamos falar sobre a estereoquímica da reação de substituição radicalar. Então, aqui é um exemplo em que a formação do produto leva a um carbono assimétrico. Aí, nesse caso, eu o, tenho que me preocupar se esse carbono ele é R, ou se ele é S, ou se é um par de enantiômeros, tá? Então, o só relembrando aqui, né, para termos um carbono assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes diferentes, e tem, né, um grupo metila, um grupo etila, bromo e o hidrogênio. Então ele pode ser R, S ou ambos, tá. Mas, na reação radicalar, tá, que forma carbono assimétrico, ela vai formar uma mistura racêmica, um par de enantiômeros. Então, nesse caso aqui, tá, nós temos aqui, tá, um par de enantiômeros. Eles são uma mistura racêmica, é o que é esperado. Mas por quê? Por que forma uma mistura racêmica, um par de enantiômeros, um racemato também pode-se dizer assim, tá? Quando forma o radical, tá, esse carbono ele é sp2 e ele é trigonal plano. Ou seja, é assim como a minha mão, tá? O ataque pode ocorrer por baixo ou por cima. E a facilidade de ataque por baixo é a mesma do ataque por cima. Então, forma-se uma mistura racêmica. Se o ataque ocorrer por cima, eu vou ter isso aqui, ó, tá? Vou ter a, vamos dizer assim, a mão fechando. E a mesma coisa se atacar por baixo, vai acontecer isso, tá? Então, por conta disso, nós podemos esperar sempre um racemato, uma mistura racêmica, quando ocorrer uma ah, substituição radicalar. Tá? Aqui, por exemplo, o bromo abstrai o hidrogênio, temos aqui um radical ali que, no carbono benzílico, tá? Que por sua vez ah, abstrai um bromo da molécula, tá? E como esse carbono é um carbono sp2, tá? Esse ataque vai ocorrer tanto de um lado quanto do outro, então nós temos aqui uma mistura racêmica. Essa é a bibliografia que estamos utilizando para o curso. Graças por la atención. Saúde e glória.